Pois é, em primeiro lugar, é claro, toda a nossa solidariedade ao pré-candidato à presidência da Colômbia, em oposição ao presidente de esquerda hoje, Gustavo Petro, que vem sendo cada vez mais questionado pela sociedade colombiana. Toda a nossa solidariedade ao pré-candidato Miguel Uribe, que sofreu esse atentado e se encontra em estado grave. As últimas notícias deram conta disso. Toda a solidariedade a ele e toda a solidariedade à família, aos amigos e aos seus apoiadores, aos seus simpatizantes. Bem, nós temos um vasto histórico. Você citou o caso do Bolsonaro. Nós temos um vasto histórico, e do Trump, nós temos um vasto histórico de violência cometida contra candidatos e políticos à direita, em cenários de grande animosidade pública. O caso do Bolsonaro, o nosso caso brasileiro, nós tivemos esse atentado, foi em 6 de setembro de 2018, vocês com certeza se lembram, em que o Bolsonaro, então deputado federal, postulando-se ainda à presidência da República, levou aquela facada que até hoje gera repercussões. Bolsonaro, volta e meia, tem que voltar para o hospital, sofrer novos procedimentos cirúrgicos, novos tratamentos, porque facada não é brincadeira, pessoal. É uma coisa muito delicada, ele foi atingido numa área sensível. Então, em meio a uma multidão de apoiadores, o Bolsonaro sofreu um golpe de faca na região do abdômen, né, por esse sujeito chamado Adélio Bispo de Oliveira. Em 13 de julho de 2024, portanto, mais próximo, nós tivemos o atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, assim como o Bolsonaro, é acusado de fascismo, de extremismo, né, de tudo quanto é coisa. Donald Trump sofreu um atentado, sendo ferido num comício também, né, realizado no local de exposições agrícolas, na Pensilvânia. Teve um sangramento na orelha direita, depois que foi alvejado. O atirador era da própria Pensilvânia, um homem de 20 anos, Thomas Matthew Crooks. Mas a gente também teve, não repercutiu tanto na imprensa brasileira, o assassinato do Fernando Villavicencio, também candidato à presidência do Equador. Ele chegou a morrer e foi assassinado, né? Um candidato também que estaria relativamente mais à direita no cenário político equatoriano. Vários outros ficaram feridos no ataque, né? Ele falou num comício, em 9 de agosto de 2023, ele falou num comício do movimento Construye, numa escola na cidade de Quito, e quando entrou num caminhão branco, cercado por guardas, ele foi baleado 3 vezes na cabeça. Não tinha como ele escapar, não tinha como ele sobreviver. Um oficial também ficou ferido. O criminoso ainda chegou a lançar uma granada contra os seguidores do político assassinado, mas a granada não explodiu. Muito bem, 3 casos recentes, a gente soma um quarto, que é o caso do Miguel Uribe, todos candidatos que, dentro do espectro político, da disputa política, do momento em que eles sofreram os atentados, seriam considerados figuras que estariam mais posicionadas à direita. Mas a gente pode recuar ainda mais na história. A gente tem outros casos muito emblemáticos de violência contra políticos à direita. Carlos Lacerda, no Brasil, é um grande líder anticomunista, antivarguista, sofreu um atentado na Rua Toneleiro, em 5 de agosto de 1954, que foi um estopim para o começo da grande crise que levaria ao suicídio do então presidente Getúlio Vargas, do qual ele era declarado inimigo público. O maior inimigo público de Getúlio Vargas era Carlos Lacerda, nesse momento atuando na imprensa para fazer oposição ao governo Vargas. Nós abordamos Lacerda aqui no nosso primeiro programa, né, porque eu tenho muitos trabalhos sobre ele, incluindo o meu livro Lacerda, a Virtude da Polêmica. Lacerda sofreu um atentado na Rua Toneleiro, que foi apenas o mais emblemático dos atentados ou das tentativas de atentado que Lacerda sofreu. Lacerda foi agredido também no Rio de Janeiro. Ele chegou aí para participar de uma transmissão radiofônica, todo enfaixado por sofrer agressões. Teve uma tentativa de matá-lo antes do atentado de Toneleiro, se não me engano, na ilha de Paquetá, perdão. Na ilha de Paquetá ele sofreu um atentado e Lacerda, portanto, sempre foi visado por defender as suas ideias, sempre foi visado por potenciais agressores. Perdão. Ele sempre foi visado por potenciais agressores.
A gente tem também nos Estados Unidos um atentado, aliás, os dois grandes ícones do movimento conservador anglo-saxão da década de 80 sofreram atentados. Figuras que as esquerdas se acostumaram a satanizar, a alvejar o tempo todo. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, sofreu uma tentativa de assassinato em 30 de março de 1981, 69 dias depois de ter assumido a presidência dos Estados Unidos como grande ícone do movimento conservador norte-americano. Enquanto ele deixava um compromisso público no Washington Hilton Hotel em Washington, ele e outras 3 pessoas foram baleados e feridos por John Hinckley Jr. E o Reagan sofreu uma perfuração no pulmão, mas ele recebeu, graças a Deus, um atendimento médico rápido, se recuperou rapidamente, apesar da idade, ele já tinha 70 anos, foi uma figura que chegou à presidência com bastante idade, né, para a média dos presidentes norte-americanos. E essa tentativa de assassinato, inclusive, foi retratada num filme, The Day Reagan Was Shot, que foi produzido em 2001. E a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, sofreu um atentado. Um atentado no Grand Hotel, na cidade de Brighton, na Inglaterra, em 12 de outubro de 1984. Uma bomba relógio de longa duração foi plantada pelo IRA no hotel dela, né, com o objetivo de matá-la e matar os seus ministros, que estavam na cidade para uma conferência do Partido Conservador. A bomba foi plantada no quarto 629, antes que a Margaret Thatcher chegasse lá, por um homem chamado Patrick Magee. A Thatcher escapou ilesa da tentativa de assassiná-la, mas, infelizmente, 5 pessoas foram mortas, incluindo um parlamentar, e outras 31 ficaram feridas. Então, pessoal, em resumo, nós poderíamos dizer, e aí, sem querer partidarizar ou politizar tragédias, eu detesto, eu abomino isso, mas por uma questão de raciocínio lógico, para desmontar as falácias dos nossos adversários, nós poderíamos dizer, diante desse atentado lamentável ao Miguel Uribe, diante da facada no Jair Bolsonaro, diante do disparo contra Donald Trump, diante do assassinato do equatoriano Fernando Villavicencio, e, mais uma vez, recuando na história, diante do atentado contra Carlos Lacerda, 2 atentados ou tentativas de atentado contra Carlos Lacerda, diante do atentado contra Ronald Reagan, diante do atentado contra Margaret Thatcher, até, embora não fosse um político propriamente dito, mas sim era um chefe de Estado, mas um líder espiritual acima de qualquer outra coisa, atentado também contra o Papa João Paulo II, que foi considerado uma referência de combate ao comunismo. Vejam, figuras à direita ou anticomunistas, antissocialistas sendo agredidas. Diante desse cenário, nós poderíamos dizer que existe uma cultura disseminada na nossa democracia moderna de violência fascista, para usar a palavra que a esquerda costuma usar, né? De violência fascista contra candidatos e políticos à direita. E essa cultura precisa ser enfrentada pelos defensores da democracia mundo afora. Nós poderíamos dizer, ênfase no tempo verbal, poderíamos dizer, né, que talvez a gente precise tomar algumas ações de emergência, de censura, né, de regulação de redes sociais e de meios de comunicação para evitar que esse ódio potencialmente assassino contra candidatos e políticos de direita se espalhe e multiplique mais e gere mais mortes. Talvez a gente poderia dizer que isso seria uma medida necessária, né, para impedir a circulação do discurso fanático e extremista da esquerda, que se acostumou a desumanizar os seus adversários. Nós poderíamos dizer, mas nós não dizemos. Sabe por que nós não dizemos? Porque esse é o discurso deles. Nós somos liberais. Nós defendemos a liberdade de expressão. E nós defendemos que os criminosos e mais ninguém sejam responsabilizados pelos seus crimes e que a violência que se comete, que deve ser condenada, exemplarmente condenada e punida, que ela não sirva de argumento para, mais uma vez, que a liberdade de circulação de informações, de ideias, de crítica, inerente à democracia, seja cerceada.